Bom, pessoal, hoje à noite pode sentar. Hoje é nosso momento que vai ser um pouco mais ativo, mais participativo. A gente quer interagir um pouco com vocês também. E então vou pedir para vocês ficarem o mais à vontade possível para isso. Primeira coisa que eu gostaria de tomar alguns minutos aí, rapidamente, assim, não dá para todo mundo falar. Mas eu acho que a gente já está numa boa caminhada aí, nós já temos aí pelo menos uns 4 encontros desse modelo, dessa ministração aqui da visão panorâmica da Bíblia. E eu gostaria de ouvir de vocês agora, de pelo menos umas 3 pessoas, se possível, de forma bem rápida e pontual. Não é para contar o testemunho da vida que foi transformado desde os 5 anos de idade, não dá. Mas de forma bem pontual, nós gostaríamos de ter um feedback de vocês, de ouvir assim alguma percepção de o que está edificando a tua vida, ou o que tu percebe que está sendo positivo, ou aquilo que não está sendo tão positivo, que poderia melhorar. 3 pessoas que quiserem falar, venham aqui, daí pega o microfone e fala aqui agora, tá? Nós temos poucos minutos para isso, então assim, eu não vou ficar insistindo muito, mas eu gostaria muito de ouvir vocês, aquelas pessoas que quiserem falar. Tá? Principalmente quem está vindo assim, com regularidade aqui, eu acho que daí tem mais propriedade, embora todos sejam convidados a se manifestarem aí. Pode ser até, assim, pode ser crítica, pessoal. Assim, aqui é o momento que a gente tenha todo mundo adulto, todo mundo maduro, tem uma caminhada. A gente quer ouvir o que vocês tiverem para contribuir com relação às percepções de vocês deste momento aqui. Isso é bastante importante porque vocês também são pessoas que têm uma caminhada com Deus, têm uma caminhada, né, de experiência de vida, enfim, juntamente conosco aqui. Então, ouvi-los e ouvi-las é bastante importante. Eu não sei, eu normalmente não falo, não converso com ninguém muita coisa assim a respeito da palavra, mas quando a gente está aprendendo da Bíblia, eu gosto muito assim de ler a Bíblia falando em voz alta em casa. Quando a gente está ouvindo assim com as pessoas, assim, parece que a coisa fica mais, tu entende melhor, né? Porque são pessoas diferentes, né? E que estão falando coisas assim a respeito da palavra de Deus, contribuindo para o teu entendimento. Pelo menos para mim está sendo assim, tá? Em casa, quando eu termino a jornada aqui, eu normalmente tenho um período de oração. Então, eu tenho aprendido muita coisa. E aquilo provavelmente que eu não estou acostumada. É palavra revelada mesmo. Coisas para botar no dia a dia em prática. Como eu posso explicar? Tem coisas nas nossas vidas que a gente às vezes deixa de lado a Bíblia para fazer outras coisas. A gente faz trabalho, a gente tem família, a gente tem filho, a gente tem outras coisas para fazer e realizar, né? Só que a palavra em si, ela é vida para a gente. Então, para mim, está sendo vida. Eu posso te dizer assim que as pessoas quando vêm e falam comigo, eu começo a falar da Bíblia assim, ó, continuamente. E é muito bom. Para mim, tem sido edificante. Mais alguém? Bom, eu acho interessante, desde que eu cheguei aqui na Filadélfia em março, a maneira que Deus tem colocado as coisas, assim, a gente vê uma sequência, parece, nas coisas que estão acontecendo, assim, Deus tem nos mostrado a palavra de uma maneira estruturada, diferente de tu simplesmente escolher um livro da Bíblia e sair lendo, né? Eu vejo que Deus tem construído algo de maneira muito preciosa para todos nós aqui, a gente vê isso se refletindo tanto nas palavras aqui de segunda-feira, que a gente tem tido esse alinhamento, esse momento de aprendizado junto, né, e estruturado, quanto também isso se reflete nas palavras que estão sendo ministradas no culto, nos GCs, as palavras que são colocadas ali no aplicativo, nos louvores. A gente vê que isso as coisas vêm se completando. Então, eu acho, é isso que eu tenho achado interessante, sim, ter visto que as pontas vão se amarrando, assim, né? Então, Deus tem nos conduzido a um tempo muito precioso como igreja, para que a gente venha crescer e de maneira uniforme, para o mesmo objetivo. Então, acho que é isso que eu vejo, assim, é um tempo de alinhamento e de crescimento para nós como igreja. Amém, obrigado. Mais alguém? Tem que vir aqui, é só vir aqui.
Pode fazer fila aqui se precisar, tá? Não precisa ficar esperando um ou outro levantar. Daí a gente ganha tempo. Olá, boa noite. Eu acredito que esse tempo, né, na segunda-feira aqui, ele tem sido muito edificante, assim, porque eu vim de outro ministério, né, há alguns anos, e isso que a gente faz aqui realmente não é em todo lugar que tem, né? Realmente a gente se debruçar sobre, né, a palavra de Deus e esmiuçar mesmo, né? Já faz muitas semanas que a gente está indo em Gênesis, né? A gente vai um pouco, mas volta. E isso tem sido muito, muito edificante mesmo, porque isso é fundamento, né? E se a gente não tem como fundamento realmente a palavra de Deus, em algum momento da nossa vida a gente vai acabar se perdendo nessa caminhada, né? E conforme vão se avançando as semanas, a gente percebe que a gente apenas, digamos assim, a gente apenas mergulhou o nosso pé, né? De toda a revelação, enfim, né? Que a palavra de Deus ela tem para nós, né? Então a gente tem muito mais, né? Que a gente pode mergulhar ainda mais, né? A gente realmente só molhar a ponta do nosso pé. Obrigado, William. Isso que o William está falando é mais ou menos o que a gente sente, né? A água pelos artelhos ali, pelos calcanhares, né? Às vezes a gente conversa, vai ver se vocês forem olhar para a apostila, cada tópico que tem da apostila, dá para mergulhar nele ali, né? Então a ideia, assim, aqui a gente não tem tempo, mas a ideia é que vocês possam fazer isso em casa ou em outros momentos também nós possamos ter este momentos para aprofundar temas específicos de tudo que está sendo tratado aqui. Bueno, mais alguém? Então vamos lá. Agora a gente vai partir para umas questões mais práticas aí nas mesas mesmo, tá? Vocês podem arrumar em volta aí como vocês quiserem. Eu gostaria que nós tivéssemos aí assim, é bem rápido, pessoal, não dá pra gente fazer algo muito aprofundado assim, mas nós viemos falando até agora sobre a vida de Abraão, né, de Abraão. Nós falamos no encontro passado, nós aprofundamos bem a questão do processo de vida de Abraão, como Deus o conduziu naquela ideia de uma promessa em Gênesis 12, de uma aliança em Gênesis 15, de um juramento em Gênesis 22, após a questão da oferta de Isaac ali. Então Deus conduz Abraão nesse processo, como nós vimos aqui, tudo que nós falamos, e o que a gente fez foi trazer fundamentalmente uma narrativa histórica, tentando interpretar algumas questões ali e aplicar, mas eu gostaria que agora nos próximos 5 a 7 minutos mais ou menos, vocês discutissem entre vocês nas mesas aí, pelo menos 3 aplicações práticas para a vida pessoal que nós podemos tirar do exemplo da vida de Abraão com base no que nós vimos aqui, com base no que nós estudamos na semana passada na apostila. Então, vocês podem se juntar nas mesas aí. Depois, não vai dar tempo para todas as mesas falar, mas pelo menos umas duas mesas aí, quem quiser, pode vir uma pessoa aqui, um relator, compartilhar de forma breve aquilo que os 3 pontos, 3 aplicações práticas para as nossas vidas com um exemplo na vida de Abraão. Tá? Vou dar aí uns 7 minutos, mais ou menos. E aí depois a gente dá um tempinho para vocês falarem. Beleza. Então tá. Bueno, pessoal, tempo encerrado. Pode passar do lado aqui. A gente vai dar um espaço agora para cada um compartilhar. E aí já vão vendo também com base no que vocês fizeram, se está parecido, se não está. Lembrando que não tem assim um certo e errado. É aquilo que Deus ministrar no teu coração, tá? Então todos aqui têm espaço para compartilharem as suas percepções. Começando pela Ângela. Paz, amados. Não, o nosso grupo chegou à conclusão ali, né? Que um dos principais tópicos é a gente estar fixado na obediência a Deus, confiando nas promessas deles, e que a aliança de Deus para com nós nunca vai se quebrar, apesar de nós. E que a dependência de Deus é que nos faz conseguir tudo, porque na força do nosso braço, nada a gente vai conseguir. Então a gente viu nesse personagem da Bíblia um exemplo para a nossa vida, né? É ficar na dependência de Deus, confiar nele, nas promessas dele e seguir em frente. Boa noite, irmãos. O que nós podemos observar na vida de Abraão, né?
e que podemos também aplicar na nossa vida e aprender com Abraão é o seguinte, que para que tu possa ouvir, para que Abraão tivesse essa sensibilidade do ouvir a voz de Deus, é porque ele tinha intimidade com Deus. Então, sem ter intimidade, nós nunca vamos ouvir a voz de Deus. Então, é um processo, é um caminho que se desenvolve na vida cristã, a percepção de ouvir a voz de Deus, né? Não é tão fácil assim, né? Então, é a intimidade, e para ouvir, automaticamente, quem ouve a voz de Deus não tem dificuldade em obedecer, porque sabe quem está falando, né? E o que moveu Abraão também a obedecer, sem mesmo ver nada, ou sentir nada, né? De fato, agir por fé, justamente é a atitude de ter fé naquilo que ele não conhecia. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, ele saiu sem eira nem beira, tipo assim, né? Sem saber para onde ir, mas Deus o guiou. Então, essa fé, né? Esse agir, essa caminhada de fé que nós temos que ter hoje, nos nossos dias a dia, né? Demonstra, então, que nós dependemos de Deus em tudo e temos que agir por fé em tudo. Boa noite a todos. Primeiro, nós temos a conclusão do chamado de Abraão e sua obediência. Chama muita atenção o chamado de Abraão, e também todos nós temos um chamado, só examinarmos bem. A prova da sua fé foi provado e aprovado. Foi provado a sua fé e foi aprovado. Tanto que conhecido como pai da fé. E o ID de Abraão, e a Bíblia toda, o ID é para nós também. Então, os 3 itens precisavam também servir para nós, não é isso? Então, precisamos prestar atenção no chamado, precisamos ter a nossa fé, e ela vai ser provada, e temos que ficar cientes para que seja aprovada, independente das circunstâncias. Não devemos nunca apostatar da fé, porque no fim dos tempos isso pode acontecer com muitos. E o ID e o Evangelho é para todos nós, né? Como foi bem explicado aqui já. Obrigado, Zilton, Fernando. Obrigado, Ângela. Pessoal que não participou agora, a gente vai ter outros momentos, daí vocês, né, se adiantem aí. Bueno, pessoal, olha quanta coisa dá pra gente tirar de um exemplo de uma pessoa só. Os grupos que não falaram aqui, vocês identificaram coisas que não foram faladas aqui? Sim, né? Então, olha só, que riqueza de exemplos, de lições, de aprendizados que nós podemos ter com essa vida, né? Ou melhor, com o exemplo da vida de Abraão. Quanta coisa, né? Não é à toa que, como o Zilton falou aqui, é o pai da fé. Paulo escreve sobre ele, assim, os autores bíblicos falam sobre ele, não só Paulo, mas muita gente, né? Então, esse fundamento é importante que a gente tem, que a gente consiga... Tudo que nós estamos falando aqui sobre essa ideia de uma visão panorâmica da Bíblia, uma narrativa bíblica, mas é importante que a gente sempre esteja percebido disso. O que eu posso aprender com isso? Eu sei que é uma leitura um pouco diferente, né? Nós fizemos uns anos atrás, acho que foi 2016, eu me lembro que a Adri participou, 17, leitura bíblica, a visão panorâmica da Bíblia, lendo a Bíblia toda juntos, né? O Samuel participou também. Nós levamos 11 meses, eu acho que aqui não vai dar 11 meses, mas nós íamos vendo assim toda a história, né? E qual é o desafio que nós temos? Via de regra, nós somos acostumados a fazer leituras devocionais das Escrituras, ou seja, eu pego uma pequena porção, um versículo, um capítulo, e procuro tirar alguma coisa dali. E o que a gente está fazendo aqui é diferente, né? A gente está tentando olhar uma narrativa maior, uma história maior, e pegar eventos, momentos históricos maiores para tirar lições a partir daquilo que Deus vai fazendo na história, ao longo da história. Isso é um pouquinho mais complicado, porque às vezes parece que a gente está só lendo uma história. Ah, não, agora eu vou fazer meu devocional, daí eu pego um versículo e medito. Claro, isso é legítimo, mas outra forma de meditar nas Escrituras é tentar tentar construir esse olhar da narrativa, de ver como Deus vai fazendo, e daí tu olha
me parece que fica muito mais fácil nós olharmos a soberania de Deus nesse processo, em processos maiores do que pontos específicos. Então esse é um dos exercícios que nós estamos fazendo aqui, e eu queria te encorajar que em todo momento que nós estivermos falando aqui, nos outros encontros, enfim, procura ter assim, o que eu tiro daqui para mim? O que eu aprendo sobre Deus? O que Deus está ensinando para a minha vida aqui? Né? Essa que é a ideia. Tá bom, pessoal? Então agora nós vamos partir para a parte expositiva, vamos chamar assim, que é da nossa ministração mesmo aqui. E daí depois nós vamos ter mais 2 ou 3 momentos ainda de interação com vocês. Tem as apostilas de hoje aqui, tá? Que são a nova parte. Eu vou pedir para pelo menos uma pessoa de cada mesa vir rapidamente aqui, pegar e levar para sua cruzes, né? E pega e leva para o pessoal da sua mesa, ver quantas precisa aí. Acho que fica mais fácil do que sair distribuindo para todo mundo. Cruzes, né? Eram 3, né? Mas a de Jesus era uma só, tá bom. Se ficar sobrando na mesa não tem problema, depois a gente recolhe no final. A ideia é só tentar dinamizar um pouquinho. Tranquilo. Se alguém quer levar para o cônjuge, para alguém, enfim, ou para a cônjuge, fica à vontade, tá? Pode pegar, não tem problema. Eu imagino que vai sobrar aqui hoje, então, se precisar levar para alguém que não veio, tranquilo, não tem problema. Ou para os que não vieram, pode pegar depois, ali não tem mistério. Todo mundo pegou aí? Alguém ficou sem? Vamos lá então. Começamos aqui com a linha. Então, nós falamos sobre a vida de Abraão, a aliança de Deus com Abraão, que era o nosso foco mesmo. Melhor, o processo, né, de promessa, juramento, promessa, aliança e juramento, né, de Deus construindo esse propósito através da vida de Abraão. Quando agora, é importante a gente ter claro que nós temos claro que em Abraão, Deus, assim, pelo menos a narrativa bíblica, ela muda o seu foco. Nós falamos isso na semana, no encontro passado. Muda o seu foco da humanidade como um todo e agora se concentra em um povo só, que é o povo por meio do qual Deus vai constituir o seu propósito para depois alcançar todas as nações da terra. Então a gente vai ver que na Bíblia, para de falar assim, a Bíblia para de dar ênfase para todas as nações da terra, para as outras nações, e se concentra numa figura, que é Abraão. E aí, a partir de agora, então, de Gênesis 20, pouquinhos, de Gênesis 12 em diante, tá? Mas vai se concentrar até o fim de Gênesis, fundamentalmente, na pessoa e na descendência de Abraão. E aí, a pessoa nós já vimos, e o que nós temos de Gênesis 24 para frente agora é a descendência de Abraão. Abraão tem, então, o que é importante, tá? Isso eu já falei aqui. Desse propósito, eu não vou ler a apostila aqui, tá? Depois vocês podem ler em casa, enfim, recomendo que façam isso. Eu vou passando e destacando alguns pontos, mas a gente está aqui a linhagem de Abraão. Então é importante essa mudança de ênfase, tá? E é importante que a gente veja assim, que isso foi intencional da parte de Deus. Primeiro, para se revelar de forma específica a uma nação, tá? Que deveria servir de modelo, nota que Israel, ela serve de modelo tanto para o bem como para o mal. Ela é exemplo para nós, ela é ensinamento para nós, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Uma vez eu vi um irmão estava dando aula sobre isso e ele disse assim: parece que Deus tirou Israel para Cristo, né? Porque tudo acontece com Israel. E verdadeiramente, tirou para Cristo. É dele que sai Cristo, né? Então, mas todo exemplo está ali, de coisas boas. Bom, a gente vai ver isso ao longo do tempo. E isso era não somente para Israel, mas também para apresentar a Deus para as outras nações através de Israel, dessa nação, conforme Deus havia planejado desde o início de Gênesis, lá com Adão e Eva, como nós já falamos anteriormente. E também é por meio de Israel que Deus está preparando a vinda de Cristo, a vinda do seu Filho. Então ele pega essa descendência, ele prometeu já da descendência de Eva, depois ele fala do descendente de Abraão, e agora ele segue dando esse encaminhamento através da nação de Israel. Então nós temos Abraão com a promessa, né? Vou te dar um filho. E aí o que acontece? Nós temos aqui o nascimento do primeiro filho de Abraão, que é Ismael, que é o filho do
enjambre, que é o filho da gambiarra, né? Que é o filho, assim, vou dar uma mão para Deus. Eu não sei se alguém aqui não levanta a mão, se tu já tentou dar uma mão para Deus e nasce um Ismael na tua vida, né? Não um filho necessariamente, mas às vezes tu tenta dar uma mão. Deus tem um propósito para minha vida, tem um ministério e tal, e tu tenta fazer as coisas por ti. Ou Deus te dá uma palavra que tu sei lá, alguma coisa na tua vida pessoal, qualquer área, e tu tenta ajudar Deus. Ou alguém te dá um conselho sábio, né? Aqui foi baseado no conselho de Sara, né? Peraí, eu vou te ajudar, Abraão. E Abraão faz isso, tem um filho que Deus diz, olha, não é ele, tá? O plano não é com ele, eu tinha dito que é através da Sara que tu vai ter o teu filho. E o que fica de herança aqui, de ensinamento também, mas para Abraão o que ficou ali? Um grande problema familiar. E olha que assim, o plano de Deus com Abraão passava pela sua família. E dentro da sua família, onde tinha o plano de Deus, ele deixa agora um filho que não é o filho da promessa. E o que Deus tem que fazer? Esperar. Eu coloquei na apostila aqui só uma coisa que eu acho que vale a pena destacar. Por conta dessas tentativas de Abraão, de vez em quando dá uma mentidinha, dá uma enroladinha para um lado, enrola outro, faz o que não devia. Daqui a pouco, agora com Abraão e Sara juntos, tem mais uma tentativa de dar o seu próprio jeito. A impressão que eu tenho é que Deus assim, eu tenho que esperar esse cara perder todas as esperanças. Para eu dar o filho para ele entender que é eu que fiz, só quando ele perder as suas forças. E aí então ele fica até a sua velhice, quando a Bíblia fala que ele não tinha mais, está com o corpo amortecido, Sara não podia mais ter filhos também, e aí Deus dá esse filho para ele então. O problema aqui é que quando Isaac nasce, vai crescer, e aí começa a se estabelecer uma espécie de disputa ali. A Agar, que era empregada, a serva, começa a desprezar a Sara, e depois o Ismael começa a, na linguagem popular, a se encarnar no Isaac, né, a desprezar ele também. E aí, fim da história é que Abraão tem que mandar, por permissão, por consentimento de Deus, mandar Ismael para fora, botar Ismael e a sua mãe para fora de casa, a rumo no deserto. Agora, tudo bem que Abraão desobedeceu. Agora, que culpa Ismael tem do pai dele ter desobedecido a Deus? Esse guri não tem culpa nenhuma. E aí tu tem um pai tendo que botar um filho para fora de casa. Um filho para fora de casa que vai se tornar pai de 12 príncipes, que vão dar origem a outras nações. Então tu tem um patriarca que não é um patriarca bíblico, mas é um patriarca de uma longa descendência, que constitui a sua vida com base na rejeição do seu próprio pai. E aí nós temos hoje o que são parte dos povos árabes, todas as brigas que tem, uma série de coisas. Mas volta para trás e tu vai ver assim, ó, como é que esse menino sai de casa. É fácil olhar e desprezar, virou flecheiro, não sei o que. Mas procura entender assim, ó, na cabeça de um menino de 13 anos, numa sociedade que valoriza muito a questão da família, a linhagem é algo importante. O pai de um menino de 13 anos um dia diz para ele assim: ó, meu filho, tu vai ter que ir embora com a tua mãe. E mesmo tu sendo meu filho mais velho, que tu aprendeu a vida inteira que o filho mais velho tem a porção maior, eu vou te abençoar, mas tu não vai levar a porção maior porque é do teu irmão mais novo, e pode pegar tuas coisas e ir embora. Então, olha o trauma familiar que Abraão gerou para dentro da casa dele, tendo que botar um filho para fora de casa. Então, essa é a vida do patriarca Abraão tentando ajudar a Deus. Então, é importante que a gente tenha claro essas coisas, assim, porque a Bíblia não esconde nada. Abraão era um ser humano normal, mas mesmo assim, né, com essas falhas todas, Deus mantém a sua promessa com Abraão, mostrando que ele é soberano para dar encaminhamento a todas as coisas, apesar das nossas condições humanas. E aí então tem Isaac, né? O Ismael vai pro deserto, vai para outra região lá. Deus faz uma promessa para ele que vai cuidar dele, tudo. Mas aí agora a Bíblia segue dando ênfase na figura de Isaac. E aí então Isaac é o filho da promessa. Isaac segue a sua vida, ele vai casar com Rebeca. Não dá, assim,
Tem algumas coisas legais aqui, mas não dá para entrar muito por questão do nosso tempo. Mas Isaac conhece Rebeca, que Abraão manda trazer lá. E Rebeca também é estéril, mais uma vez. E Rebeca era uma mulher enviada por Deus para casar com Isaac. Mais uma vez, Deus gera uma situação de esterilidade na família, da promessa que vai ter uma grande descendência. Para quê? Para mostrar que é Ele quem vai fazer, que não depende de nós. Às vezes, a direção de Deus para as nossas vidas vai nos levar para o caminho da impossibilidade, não vai te levar para o caminho das possibilidades. Justamente para quê? Para que quando as coisas acontecerem, tu possa olhar e dizer, puxa, foi Deus que fez, não fui eu. Então aqui mais uma vez. E aí, a diferença agora é que a situação de Isaac, que ele vai fazer, ele vai orar ao Senhor e Deus vai dar então 2 filhos para ele. Rebeca engravida de gêmeos. Vocês devem conhecer bem essa história. E aí fala em Gênesis 25, ali mais ou menos 25, 23, Rebeca percebe que os gêmeos estão brigando e ela diz, Deus, para que se meus filhos estão brigando, para que eu vou viver assim e tal? E aí Deus fala assim para ela, não te preocupa, tá? O mais velho vai ser servo do mais novo, é assim que vai ser mesmo. E aí Deus explica para ela essas coisas. E aqui nós vemos Deus escolhendo um dos 2. E ao invés de escolher o mais velho, que seria o padrão, né, o costume da época, Deus fala, o mais velho vai servir o mais novo. É o mais novo que vai ser abençoado, por meio dele é que eu vou continuar o meu propósito e a aliança. E esse menino vai ser chamado de Jacó, né? Então fica Esaú e Jacó. O que esse menino tinha feito já no ventre da mãe para que Deus o escolhesse? Nada. Ele não fez nada. E aí a Bíblia vai nos falar depois em Romanos que esse é um dos fundamentos da nossa fé. Deus escolhe quem Ele quer, sem mérito algum. A gente foi chamado por Deus, escolhido por Deus ao longo da nossa vida, né? E às vezes a gente olha e diz, puxa, né? Olha só como Deus me escolheu, olha como Deus está me usando, eu faço isso, eu faço aquilo também, né? Olha como eu me dedico, tudo e tal, e eu faço aquilo. E a gente esquece de olhar para isso aqui, ó. Não é porque tu fez, aconteceu e tal. Deus te olhou antes de tu nascer, Ele já sabia quem tu era, já tinha escolhido com base na sua livre vontade. Isso é o que a gente chama na teologia de doutrina da eleição. Eu não vou ficar entrando nessas coisas, mas só para tu saber que a gente vai passando, eu vou te pontuar aqui que é uma coisa interessante, que significa que Deus escolhe quem Ele quer, quando Ele quer, por sua livre vontade e soberania, independente dos nossos feitos. Pelo contrário, Paulo em Coríntios fala o quê? Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são, escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, isso é importante que nós venhamos a entender, que sejamos nós aqui, ou qualquer outra pessoa que Deus escolhe salvar, escolhe resgatar, Ele escolheu por sua livre e espontânea vontade, com um olhar eterno das coisas. Não é porque alguém fez uma coisa ou outra. Ao longo das nossas vidas nós fizemos, cada um tem a sua história aqui, mas o importante é entender isso, que Deus escolhe quem Ele vai salvar e quem Ele vai usar. Está lá em Romanos 9, do 11 até o 19, recomendo muito que vocês marquem aqui, leiam em casa esse texto, deem uma meditada nele, porque vai nos mostrar isso. Deus escolhe quem Ele quer, Ele é soberano quanto a isso. Então isso é muito importante que a gente entenda, que nos dá paz com relação a nós, nos ajuda a não julgar os outros, porque por que Deus escolheu, usa o fulano e não usa a mim ou outra pessoa? Porque Ele quis. Tá na apostila, tá na página 21 aí, a referência, Romanos 9, 11 a 19. Então, isso também nos ajuda na humildade de entendermos que se a gente está de pé hoje, é só pela misericórdia de Deus. Efésios fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e nem a fé a fé que nós temos foi Deus que nos deu. Consegue entender que tu não ia crer em Deus se Deus não tivesse te dado a fé que Ele escolheu dar para ti, e talvez não deu para o vizinho da tua casa que ainda não foi salvo? É simples assim e desesperador assim, né? Porque é Deus que escolhe. Então,
Procura entender assim, ó, o valor que tem tu poder chegar na presença de Deus, tu saber que tu é amado por Deus. Tu só entende isso porque Deus olhou para ti e disse assim, ó, não sei o que fez, melhor, não sei. Não me interessa o que fez, o que não fez. Eu escolho esse, a Maria, a Claudete, a Dani, o Flávio, o Sidnei, o Adriano. Ele escolheu quem ele quis. E alguns que ainda não conhecem o Senhor foi porque ele não quis. Isso é muito sério. Muito sério. Depois a gente vai ver um pouquinho mais. Então, só para destacar essa questão aqui. E aí entra a vida e a descendência de Jacó. Então, Jacó, muitos de nós aqui conhecemos, acho que a maioria que conhece a história. E olha que interessante que a história de Jacó vai tomar mais da metade, um pouquinho mais da metade de todo o livro de Gênesis. Tão importante é essa figura. Abraão é importante, mas Jacó é fundamental. Por quê? Porque é a pessoa que vai dar origem, inclusive o nome, à nação de Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E aí, então, dá origem, por meio dos seus 12 filhos, a uma nação. Então, é um personagem muito importante das Escrituras. E nós temos aqui, então, como Jacó vive a sua vida, né? Basicamente, o que a gente tem de exemplos impactantes, assim, que a gente nota que são meio que divisores de águas na história de Jacó, tem a questão de ele roubar o direito... Roubar, né? Ele negociou o direito de primogenitura com Esaú, seu irmão, estava cansado, tá? Disse, eu faço uma comida para ti aqui, ou melhor, eu te entrego a comida que eu estou fazendo e tu me dá o teu direito de primogenitura. O Esaú foi lá, entregou, ele pegou, e aí depois, mais adiante, por orientação da sua mãe, mas responsabilidade dele, ele mente descaradamente, deliberadamente. Ele não só mente, ele monta toda uma cena para enganar o seu pai e usurpar uma bênção que não era dele, que é o que acontece lá quando ele se disfarça com pelos de animais e tal, e daí o pai dele abençoa Jacó e não abençoa Esaú, pensando que era Esaú na verdade, e dá mais um drama familiar, né? Porque daí o irmão meio que jura de morte, daquela coisa toda, porque foi enganado, tudo, e Jacó tem que sair fugido dali da onde ele morava. Enfim, chega um momento que ele olha que assim, a vida dele está correndo perigo, e seus pais, então, acho que a mãe dele encaminha ele para morar com o tio dele lá com Labão, né? Que é o irmão da Rebeca. Ele vai morar lá, e nesse caminho, como fugitivo, tá? Ele passou a perna no irmão, vamos dizer assim, pegou coisas que eram do seu irmão 2 vezes. Mas até aqui, nota que mesmo nos conflitos familiares e na picaretagem, ou não, tá? Vamos botar assim, mas em parte sim, Deus está com tudo sob controle. Agora, o fato de Deus estar com tudo sob controle não significa que Jacó não vai ter que lidar com as consequências do seu pecado e do seu problema de caráter. Então ele vai morar com o tio dele, chega lá, é acolhido, vai trabalhar para o tio dele, que é Labão. Aí tem a situação do casamento, quer casar com uma, chega na noite do casamento, recebe outra, aí depois tem que trabalhar mais tempo. Essa história toda vocês conhecem. No fim, ele trabalha 14 anos para poder casar com quem ele queria mesmo. Então ele fica com 2 esposas. Mas, só uma coisa que eu pulei aqui. Antes de ele chegar eu estava falando da soberania de Deus. Antes dele chegar na casa de Labão, quando ele está indo, ele tem uma experiência muito marcante. Que é quando durante a noite ele tem um sonho, ele está dormindo no trajeto, como fugitivo, e ele tem um sonho de uma escada e uma porta aberta no céu, onde subiam e desciam anjos. E aí Deus fala com ele ali, renova uma promessa para ele, e ele se acorda muito impactado, porque é a primeira experiência com Deus que ele tem de fato, de verdade. E aí o que ele diz? Deus estava nesse lugar, eu não sabia. De fato, essa aqui é a casa, é a porta do céu, a casa de Deus, a porta do céu. Ali ele entende, Jacó passa a entender uma coisa que até então, mesmo sendo portador de uma promessa, ele não entendia. Ele podia conhecer toda a história de Abraão, mas ele não entendia o que era ter uma experiência com Deus. E agora Deus se revela, uma porta nos céus, anjos subindo e descendo, Deus se revela para ele. Aqui é uma coisa interessante de notar, a começar. O que o pessoal tentou fazer em Babel e não conseguiu, por sua conta própria, agora Deus fez.
abriu uma porta no céu e mostrou a presença dele na terra. Então, coisas que a humanidade tentava fazer por conta própria, por iniciativa própria, de uma forma desviada, a parte de Deus, Deus não deixa fazer e diz assim: olha, eu tenho um plano realmente para que o ser humano tenha contato com as coisas do céu, mas é eu que abro essa porta. Deus assume a soberania, inclusive, para revelar as regiões celestiais e a sua presença e estabelecer o seu propósito para com a humanidade com a qual ele está lidando. E aí, então, Jacó sai com essa experiência muito marcante, vai para a casa do seu tio, acontece isso tudo que eu falei para vocês. Ali ele começa a ter filhos, aí tem a função lá que uma das esposas dele não engravida, a outra engravida. Aí uma pega essa que não engravida pega a concubina, empresta pega a serva, né? E cede para o Jacó para que ela seja concubina dele. Ele começa a ter filhos com ela. A outra olha e diz assim: se ela pode, eu posso também. Pega também, cede uma serva, fica concubina do Jacó e Jacó começa a ter filhos. Então daí nasce dessa disputa entre irmãs, nascem os 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, e mais a Diná, que é a menina, seria a 13ª, não em ordem, mas conta ela também. Então Jacó tem os seus 12 filhos, aí a gente está ali já os 12 filhos de Israel, no finzinho da página 21. E aí nós temos na lista, né, em ordem de nascimento, os 12 filhos de Jacó, ou os 12 filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Diná, que era a única mulher, José e Benjamim. Então essa é a descendência de Jacó, são os filhos de Jacó. E aí, nesses filhos de Jacó, deixa eu só ver uma coisa, como é que eu estou de tempo. Ainda dá tempo. Então, entre esses filhos de Jacó tem um filho, que é o José, que vocês devem conhecer a história do José. Começa a ter sonhos da parte de Deus, que vai ser... José era meio que o filho mimado, tá? Porque ele era o filho da esposa que Jacó amava. Então, possivelmente por conta disso, ele era mais bem tratado, ganhou uma roupa muito bonita lá, a túnica talar, que fala lá e tal. Então, os irmãos já olhavam para ele meio assim, tipo, desse cara aí, né? Só que, e aí, de repente, uma hora, o José começa a contar as experiências que ele está tendo com Deus. Olha, sonhei que as estrelas se prostravam perante a lua e o sol. Sonhei que os feixes de vocês todos se curvavam diante do meu, umas coisas assim. E os irmãos dele começaram a olhar assim: tu é um dos mais novos aqui. Que conversa é essa que nós vamos nos prostrar para ti e tu já é o filho preferido? Resumo da história. O que eles fizeram? Quem lembra? Venderam para uma caravana de ismaelitas, que depois revendeu para os egípcios, tá? A ideia era matar, mas aí um dos irmãos não deixou, acabaram fazendo isso. E aí o fato é que o José para no Egito. Então todo mundo segue lá na família de Jacó. Os irmãos dizem para Jacó que o José, na verdade, foi morto pelos animais do campo. Jacó chora muito, fica muito triste porque perdeu um filho. E agora o José, na verdade, está lá no Egito, trabalhando servindo de escravo. Primeiro ele é escravo de um oficial do faraó, é acusado injustamente de assédio sexual, vai parar na cadeia injustamente. Só que na cadeia ele começa a dar um bom testemunho, e uma das coisas que acontece lá é que dois colegas dele que estão presos lá também, cada um deles tem um sonho, né? E aí um era o padeiro, o outro era o copeiro do rei, do faraó. Ele interpreta o sonho dos dois. Um ia voltar a trabalhar e o outro ia morrer. E aconteceu, ia voltar a trabalhar com o faraó e o outro ia morrer. Aconteceu exatamente como ele falou. E aí, quando o amigo dele sai da cadeia, ele diz: olha, me dá uma força aí, né? Eu tô injustamente aqui, de repente, se tu puder, me ajuda a sair daqui. O cara vai embora e esquece de José. 2 anos, José continua preso, até que um dia, o faraó tem um sonho muito estranho. Tem um sonho que... ele nem, se eu não me engano, ele nem conta para as pessoas. Diz: eu quero interpretar, eu quero o que é o sonho e eu quero a interpretação. Fato é que só dá ninguém consegue. Nesse trâmite aí, o copeiro do rei diz: eu conheço um cara na cadeia, eu conheci alguém assim que tinha essa capacidade, de repente dá para chamar ele. Chamam José vai até o faraó
E, assim, resumindo muito, ele interpreta o sonho de Faraó. Ele fala o sonho, tu sonhou que eram 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras que comeram as gordas, tudo e tal. E aí ele fala, olha, isso são 7 anos de colheita abundante, 7 anos de seca, de perda total, não vai ter colheita, que vai gastar tudo que foi abundante. E o que tu tens que fazer é isso, isso e isso, assim, faz tal... retém 20%, se não me engano, do que for produzido nos anos de abundância para poder usar nos anos de sequidão, de escassez. O Faraó fica impressionado com a capacidade, ele fala assim, vejo que tem um homem que tem o espírito dos deuses, ou seja, ele identificou, ele reconheceu em José alguém capaz de interpretar sonhos ou com habilidades divinas, por inspiração divina, não só para interpretações, mas até para dar bons conselhos. Resultado, Faraó põe José de governador do Egito, sendo apenas o Faraó acima de José. E aí acontecem os 7 anos, o José vai... O que eles fizeram foi guardar esse trigo lá, o alimento, enfim, e começaram a vender para a população. Quando a população não tinha mais o dinheiro para comprar, começou a negociar suas posses até a si próprios. Então todo esse processo aconteceu, e como a fome era geral na terra, Jacó e os seus filhos que ficaram para trás também estavam passando fome e souberam que no Egito tinha comida. Eles não imaginavam, ninguém imaginava que o José estava lá. Os irmãos dele vão lá comprar comida, o José identifica eles, se revela para eles e manda buscar a família toda deles para ir morar lá no Egito e ter proteção de José, já que ele era o governador de lá. O que eu gostaria de destacar desse ponto aqui, especificamente, e que eu acho que fica como aplicação para a nossa vida, é o que está no meio da página aí, é a reação de José ao se dar a conhecer a seus irmãos. Ele não pediu vingança. Lembra quando quem conhece a história vai lembrar, ele se revela para os irmãos ficam apavorados, porque agora esse homem tem poder de mandar matar eles todos, tem poder de mandar prender eles todos. Ele podia simplesmente querer se vingar dessas pessoas. E o que José diz? Está lá em Gênesis 45, do 4 em diante. Não temo, meus irmãos, é mais ou menos assim, porque para a conservação da vida, quem me enviou? Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Tinha Bom, eu aprendi muito sobre curiteiro, foi com o pastor Bruno Marquardt, já falei para vocês aqui. E ele falava uma coisa que eu sempre guardei, assim, quando ele falava desse exemplo de José, que ele falava sobre o que é uma pessoa quebrantada. Uma pessoa que tem a sua alma, com as suas feridas e os seus problemas todos rendida ao Senhor, e consegue ver o Senhor em todas as situações da sua vida. Uma pessoa... Assim, aí não entenda quebrantado como chorar num culto aqui, tá? Com música, aquela coisa, me quebrantei, chorei. Não. Uma pessoa que tem a sua alma quebrantada, o seu ego quebrantado, que está a ponto de estar sujeito às verdades e à influência do Espírito Santo que habita em si. É isso. Esse homem dá esse exemplo aqui quando ele diz: o mal que vocês tentaram me fazer não foi isso. Eu entendo, eu sei que foi Deus que usou essa situação para me trazer para cá. Então eu não quero vingança. Eu quero fazer o que tem que ser feito. Venham para cá e eu vou abençoar todos e todas vocês, toda a família. Olha que coisa tremenda. Se tem uma lição para ficar daqui, pode riscar aí, é isso, tá? Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer, parece que tudo que é ruim na nossa vida é do diabo e tudo que é bom é de Deus. E a Bíblia nos mostra que muita coisa ruim que acontece na nossa vida, ou coisas que são desagradáveis, que saem dos nossos planos,
é propósito de Deus, faz parte do propósito de Deus para nos conduzir ao seu plano. É diferente de achar que tu nasceu para sofrer, que a tua vida vai dar só errado, que tu tem que te conformar com tudo. Não é isso. É entender que tem um livro do Atmani que eu gosto muito, que ele fala assim, que a gente deve orar a seguinte oração: Deus, abre os meus olhos para que eu consiga ver a tua mão lidando comigo e aprenda a amá-la e beijá-la enquanto tu lida comigo. Ou seja, abre os meus olhos, Deus. Essa é uma oração que eu acho que a gente devia fazer assim, pessoalmente, uma vez por mês pelo menos. Deus, abre os meus olhos para que eu veja a tua mão lidando comigo, inclusive nas coisas ruins. E quando eu ver a tua mão, que eu consiga amá-la e beijá-la e reconhecer que é o Senhor que é soberano sobre a minha vida e está me conduzindo por esses caminhos. Meus irmãos, se nós vivêssemos isso, conseguíssemos viver isso, eu acho que a gente ganhava muita coisa, porque é o que Cristo vai mostrar depois. Mas aqui a gente tem um homem que nem conhecia Jesus ainda, mas em quem Deus já estava operando e ele conseguia entender isso. Então, essa narrativa mostra esse exemplo de perdão, de amor, de restituição, de reconciliação. E agora José então vai abençoar os seus irmãos, traz toda a família e aí, claro, os irmãos têm que contar para o pai deles lá que na verdade eles venderam José, tudo fica às claras. Mas aí, então, toda a família de Jacó agora vai para o Egito sob a proteção de José, com a autorização e proteção também de Faraó. Eles vão morar no Egito e aí eles vão ficar lá por cerca de 430 anos, que é o período que fica então agora essas cerca de 70 pessoas que vão se multiplicar e vão virar uma multidão incontável, ficam no Egito. E aí, por aí termina mais ou menos o livro de Gênesis, tá? Só um parênteses, o que acontece agora? Ou melhor, por agora, existem estudiosos que dizem, tá? Assim, tem pesquisa e tal, que diz que o livro de Jó aconteceu mais ou menos por essa altura aqui, tá? Por este tempo aqui. Então já vou te adiantar que nós não vamos falar sobre o livro de Jó na nossa visão panorâmica da Bíblia, porque ele não descreve nada da narrativa dessa cadeia de eventos históricos que nós estamos falando. Mas para te situar mais ou menos quando aconteceu a história de Jó, é bem possível que tenha sido nesta época aqui do livro de Gênesis, tá? Não é batendo o martelo assim que é assim, mas tem pessoas que estudam bastante, que pesquisam, enfim, que estabelecem o período da escrita, ou melhor, dos acontecimentos da vida de Jó neste momento de Gênesis aqui. Então, só para tu saber, já que é a visão panorâmica da Bíblia, o livro de Jó, cronologicamente, os acontecimentos estariam por Gênesis aqui. Seguindo, aí nós entramos no livro de Êxodo agora. Então, aí começa o livro de Êxodo. E o que nós temos lá? Os israelitas ficaram 430 anos se multiplicando. Os egípcios, quando viram que esse pessoal estava se multiplicando meio rápido demais e crescendo, eles olham e dizem: opa, isso aqui vai dar problema, se a gente está ficando maior do que nós aqui dentro do país, vamos dar um jeito para que eles não se tornem uma ameaça política, social, militar aqui, vamos escravizá-los. E eles começam a escravizar o povo de Israel, no formato que tinha na época lá, tá? Não é a escravidão que nem a gente conhece agora, mas assim, tinha trabalhos forçados. Há quem diga que eles trabalhavam aí tipo umas 18 horas por dia, talvez mais ainda, todos os dias, em trabalhos pesados. Não imagina que é na frente de um computador, que nem é hoje, né? A coisa era bem pesada, não tinha direito trabalhista, não tinha nada, eles trabalhavam lá, assim, com muita dureza. E o que acontecia é que quanto mais os egípcios oprimiam o povo, mais o povo se multiplicava. Então, deu quase que um efeito reverso para o que os egípcios queriam fazer. Mais o povo se multiplicava, mais o povo se fortalecia. Com base nisso, chega um ponto que eles olham e dizem assim: olha, só tem um jeito de nós controlar isso aí. Vamos começar a matar os homens. Vamos matar todos os meninos que nascerem, nós vamos agora... tem que matar. Quem é que vai matar? As parteiras dos hebreus. Quem eram as parteiras dos hebreus? Possivelmente a tia daquela criança que estava nascendo, a amiga da família, a cunhada da mãe da criança. Bom, é a tia, né? Mas enfim, a avó. Eram possivelmente familiares ou pessoas muito próximas.
que eram as parteiras. E o faraó disse assim, olha, agora essas pessoas vão ter que matar esses meninos. Então nós temos duas situações de muita opressão, de muita maldade aqui, que é a questão de perversidade mesmo, né? A questão de assassinar crianças recém-nascidas, que eram os meninos, e mandar que vamos botar assim, ó, ou amigas próximas ou parentes assassinassem essas crianças. Olha o nível de crueldade que eles colocam, a carga de crueldade que eles colocam, além dos trabalhos pesados para os israelitas dentro do Egito ali, né? Essa era a realidade que eles tinham ali. O fato é que as parteiras não fazem isso, elas começam a relutar, daí o pessoal cobra delas. Chega um ponto que, nesse meio tempo, um casal de levitas, assim, casou, teve filhos, e eles têm, em princípio, o primeiro filho deles, que eles, diz a Bíblia assim, viram que o menino era formoso e não quiseram matar. Então simpatizaram com a criança, filho deles. Não, esse aqui a gente não vai matar. Guardaram por 3 meses, deixaram escondido, até que chegou o momento que esse menino não podia mais ficar oculto. O que tem que fazer? Aí começar a ordem, então, já que as parteiras não matavam, a ordem era jogar no Nilo, jogar no rio Nilo as crianças para que elas se perdessem ali. Agora entenda, o rio Nilo naquela época não era só o rio Nilo, era a divindade, uma das divindades deles era aquele rio. Então, além de tudo, era um deus. Então, essas crianças que estavam sendo, as que foram mortas ali, elas estavam sendo sacrificadas a demônios também. Elas não estavam apenas morrendo. Tá? Tinha uma questão espiritual pesada acontecendo ali também, que era a morte de primogênitos e todos os outros que viessem na sequência. A família de Abraão diz assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cesto, vamos impermeabilizá-lo, daí fala os materiais ali e tal, e ao invés de jogar no Nilo, tu vai ver que elas, tá aqui na apostila, mas está na Bíblia também, elas largam, acho que é a irmã do Moisés que larga, sabe aqueles capim junco que ficam na beirada de um rio, assim? Ela larga a criança entre aqueles capins, tem um nome certo ali que eu me esqueci agora, mas ela larga ele ali e fica de longe cuidando. Ela não largou rio abaixo como a gente vê nos filmes, é só ler o texto ali. Ela deixou naquela beirada ali e ficou de longe cuidando. Resultado, a filha do faraó vai tomar banho no rio, pega a criança, vocês conhecem, chama de Moisés, ou depois ela vai chamar, mas ela... Quando a irmã de Moisés vê que a filha do faraó pegou, ela vai lá. Oi, tudo bom? Não quer contratar alguém para cuidar dessa criança? Quem sabe, já que é uma criança hebreia, pode contratar uma hebreia para cuidar. A mulher aceita, chamam a mãe do Moisés, e o Moisés é criado, então, nos seus primeiros anos de vida, pela própria mãe, sem que a filha do faraó soubesse, possivelmente, né? Então, e aí depois, quando Moisés fica grandinho, ele é entregue de volta, e agora ele é educado, então passa a ser filho da filha de faraó e é educado em toda a cultura e conhecimento do Egito ali. Até que aos 40 anos, a Bíblia não explica muito bem porquê, mas tem um texto, acho que é Atos, que fala que chega um momento que Moisés tem consciência que ele vai ser, ou que ele imagina que ele pode ser o libertador de Israel. Não é antes da sarça ainda. Ele chegou à conclusão: eu sou hebreu, fui criado no palácio, tenho todo o conhecimento. Se tem alguém para libertar esse povo, eu sou essa pessoa. Como é que ele resolve dar início ao seu ministério de poder? Assassina um egípcio, mata um egípcio. Resultado da brilhante ideia dele, os hebreus olham para ele e não aceitam, os egípcios querem matar ele e ele tem que sair fugido e perdeu tudo. Pensa um homem que vivia num palácio, sai como fugitivo, possivelmente com a roupa do corpo, deserto afora, pela estrada afora, ele foi bem sozinho. Então, lá se vai o Moisés, aí ele fica na casa do Jetro, né? Ele conhece uma moça lá, uma mulher, que é a filha do Jetro, vai ficar lá. Resultado, o Jetro é um sacerdote de Midian ali. O Moisés vai casar com acho que é Zípora, que é a filha do Jetro, fica trabalhando para ele de pastor. E aí Moisés fica por cerca de 40 anos no deserto ali nesse período. E um dia, enquanto Moisés está pastoreando, ele... Deixa eu só ver aqui. Tá. Moisés está pastoreando, ele vê tipo de uma árvore, vamos botar assim, a sarça, tá? Para quem não sabe, é tipo de uma árvore
que pega fogo, só que ela não vira carvão. Ela fica pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, e Moisés vai lá. Chega lá, Deus fala com Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu tá é terra santa. E aí Deus começa a falar, aí ele entende que ele está tendo uma experiência com Deus ali. Deus fala com ele, e ali Deus comissiona de fato a Moisés. Então agora, Moisés, quando tinha tudo, chegou à conclusão de que ele poderia fazer alguma coisa por Israel. Deu tudo errado. Agora, quando Moisés não tem mais nada, Deus olha para ele e diz assim: agora tu está pronto. Agora sim eu posso te usar, né? Então, há quem diga assim: Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos depois descobrindo que não era ninguém, e os outros 40 vendo o que Deus pode fazer com um ninguém, né? Então, é a história de Moisés. Deus chama Moisés, e agora Deus vai se revelar para Moisés, e não só, Deus não fala com Moisés somente a respeito dele, ele fala a respeito de Israel. E aí tem uma coisa na apostila aqui, quando está ali no fim da página 23, o comissionamento de Moisés e a libertação do Egito. Isso eu queria ver com vocês, a última frase, as últimas 2 linhas e adiante, porque é muito interessante quando a gente vê assim, ó, o que Deus vai falar para Israel, para Moisés, a respeito de Israel. Agora, lembra assim, ó, a ênfase está saindo de uma pessoa, só de uma família, e a ênfase de Deus agora, embora seja uma linhagem, é uma nação. E Deus fala assim: eu tenho um plano com essa nação. E aí Deus explica isso para ele. Então é interessante, pegando o texto aqui, tá? É interessante notar que enquanto fala com Moisés, Deus se refere ao povo de Israel como meu filho, meu primogênito. Está lá em Êxodo 4:22. Indicando que agora esse povo está sendo separado para herdar o comissionamento feito a Adão. São termos semelhantes, aquela ideia de relacionamento de filho, um relacionamento do recede de Deus, de lealdade, de amor leal. Voltando ao texto aqui, ó, feito a Adão, para representá-lo na terra como rei e sacerdote. Sobre isso, tem 2 irmãos aqui, que o nome deles estão aqui, que é o livro que eu já falei para vocês, que um dos que eu uso aqui para orientar algumas coisas do nosso estudo. Diz assim: como um reino sacerdotal, falando sobre a função de Israel, o que Deus está falando e como é que Deus está planejando constituir Israel perante as nações da terra. Como um reino sacerdotal, Israel vai funcionar para fazer os caminhos de Deus conhecidos para as nações, e também para trazer as nações a um relacionamento correto com Deus. Nesse sentido, Israel irá demonstrar para o restante do mundo, por meio da sua comunidade de aliança, que é a própria nação de Israel, os tipos de relacionamentos, primeiro com Deus e depois uns com os outros, que Deus planejou originalmente para a humanidade. Ou seja, Deus está chamando Israel para revelar através de uma nação como Deus planejou que as nações fossem desde o Éden, desde sempre. Agora Deus diz: olha, eu vou pegar uma nação, e por meio dessa nação, por meio de vocês, do povo, Moisés, do povo que tu vai libertar, por meio dessa nação que eu vou revelar esse propósito para a humanidade como um todo. Seguindo ali, de fato, por meio da família de Abraão, que é Israel, Deus intenciona e planeja trazer a bênção para todas as nações da terra. Nesse sentido, é através da família de Abraão, através de Israel, que Deus vai enviar o último Adão, que é Cristo, para trazer a solução final para o pecado e a morte causados pelo primeiro Adão. Eu sei que essa última frase aqui ela é bem complicada e tem muita coisa aqui dentro, tá? Mas o propósito inicial de Deus com Israel, o que é? Mostrar, revelar o seu propósito por meio de Israel, o que Deus pensou para todas as nações. Israel vai ser esse modelo. Para além disso, o que nós temos? A nação de Israel, por meio de quem Deus vai enviar o descendente, aquele que vai abençoar todas as nações e que vai resolver o problema lá de Gênesis 3:15, lá de Gênesis 3, quando a humanidade pecou, quando Adão e Eva pecaram, e Deus falou: vou enviar o descendente. E aí, quem usa esse termo aqui que aparece aqui como último Adão, o que significa Jesus ser o último Adão? Se vocês olharem no rodapé aqui, eu até podia falar, vamos olhar no rodapé porque vocês têm essa explicação, vai ficar ali, ó. O termo segundo Adão, em conjunto com o termo segundo homem, está no rodapé da página 24, tá? É atribuído a Jesus pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, indicando que Jesus é a iniciativa da nova criação, agora gerada pelo Espírito, sendo a solução final e completa de Deus para a humanidade.
Deus criou o primeiro Adão, deu problema. Deus criou novos modelos ao longo da história, não do zero, mas olha para Noé, olha para Abraão, olha para Israel. São novos modelos. Agora, quando chega em Jesus, esse aqui é o modelo final. Aqui tá, tudo que eu tinha que fazer está aqui. Jesus é a nova criação. Jesus é o novo modelo. Por isso que quando a gente nasce de novo, o que a gente recebe dentro de nós? O Espírito de Cristo. A gente não é Jesus que habita em ti. Paulo fala, se Cristo não habita em nós, a gente está com problema. Então, é Cristo habitando em nós. Ou seja, esse modelo é o primogênito. Nós temos a imagem do primogênito dentro de nós. É o último Adão, porque é o último que paga o pecado por todo mundo, e também é o último porque agora não tem nenhum depois dele. E é o segundo homem, segundo homem que ele fala. Por quê? Porque é o segundo modelo, agora o modelo pleno e definitivo da nova criação. Eu sei que é bem complicado assim, entrar nisso, mas só para te dar essa ideia e te deixar para pensar assim, ecoar na mente, tu pode ler 1 Coríntios, lá depois a gente volta nesse se for tempo. E isso mesmo. Isso. Dando essa ideia de que Israel é essa primeira nação que Deus está pegando, fazendo referência ao que Deus planejou em Adão lá, né? Que tu vai ser o meu modelo de rei e sacerdote, me representando para toda a terra. Então, e aí tem agora isso sendo demonstrado com uma nação de forma completa. Então, eu sei que isso aqui é um pouco complexo, assim, mas eu fiz questão de pelo menos, assim, se ficou alguma coisa para entender, que bom se tu sair daqui com a pulguinha atrás da orelha. Assim, tu chega em casa, lê de novo, vai dar uma pesquisada, porque é muito interessante isso aqui, de que a gente entenda que em Cristo o problema da humanidade foi resolvido. Ponto. É isso. Mas não tem mais nada para fazer. Tu quer transformar a vida de alguém? Faz o que Paulo disse, até que Cristo seja formado nessa pessoa. Se tem um alvo na vida de quem é liderança, de quem é ministro, de quem tem um chamado, é formar Cristo na vida dos outros. Não é à toa que Paulo diz assim, meus filhos, por quem eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Qual é agora assim, outra aplicação prática, tá? Pensando em pessoas aqui que tem chamado, tem ministério, se não a totalidade, a grande maioria. Se tem uma coisa que nós temos que ter em mente, pode ser vendendo pipoca na cantina, pode ser pregando aqui em cima, é formar Cristo nas pessoas. O que é fazer discípulos, discipular as pessoas para que Cristo seja formado nela. O que foge disso, foge do propósito original. Desculpa, qualquer coisa, se eu não aparecer aqui semana que vem é porque me deu lá, tá? Porque eu falei meio cedinho alguma coisa. Mas pelo menos é assim que eu vejo, tá? Eu não consigo ver nada para além disso. Quando eu olho para o exemplo bíblico e eu olho o papel, assim, como é que Deus vai construindo isso, inclusive aqui na nação de Israel. É para criar este modelo e para enviar o homem, o descendente de Abraão, que Moisés inclusive vai dizer, Deus vai levantar um profeta depois de mim. A ele vocês devem seguir, que é Cristo. Então essa referência é muito importante e nós temos tudo isso por meio de Israel. Então nota, se Israel tem toda essa importância aqui, por isso que a gente precisa entender a respeito dessa nação. Às vezes, assim, eu acho que a gente tem uma dificuldade hoje que parece que a nossa relação com Israel deve ser andar com uma bandeira de Israel na rua, na igreja. Aqui tinha, não sei se tinha, mas é muito mais que isso. Pode ter, não tem problema, mas nós precisamos, como cristãos, como pessoas que entendem essa ideia, entender qual é o papel de Israel na história de Deus, por que Deus pegou essa nação, o que Deus mostra através dessa nação. Paulo fala, tudo que aconteceu com Israel é para exemplo nosso. Então é muito importante que nós tenhamos clareza disso. Eu não sou, assim, não tem nada a ver com essas coisas de judaizante, nada disso, tá? Mas é inegável, tá? O papel chave e estrutural na escritura inteira que Deus dá para a nação de Israel, porque é dela que descende o Cristo, a pessoa de Jesus. Então, isso é muito importante que a gente entenda, e ainda Deus segue tendo um plano com essa nação, tá? Não vai dar para falar nisso.
Mas fato é que daí chega então a hora que Deus pega Moisés, fez isso, Moisés vai lá falar com o faraó não deixa o povo sair, né? Quando Moisés vai confrontar faraó, Deus tem que enviar o quê? As 10 pragas. Eu já estou encerrando aqui essa parte. Deus envia as 10 pragas, cada uma sendo um juízo para uma divindade diferente também para o faraó. Lembrando que foi Deus que endureceu o coração de faraó para que Deus pudesse exercer os seus juízos e revelar a sua glória por meio desse perrengue todo que aconteceu ali. E aí quando chega na última praga, que é a morte dos primogênitos, Deus fala assim: olha, noite de saída, agora eu vou libertar vocês. Preparem tudo, vocês... Eu vou enviar a praga, mas vocês vão fazer uma celebração para mim aqui, e esta celebração vai marcar então a partida de vocês. Essa celebração é a Páscoa, que está lá em Gênesis 12. Quando nós chegamos nessa celebração, é interessante notar que Deus dá uma série de orientações de como essa Páscoa deveria ser celebrada. Vocês têm na página 25, né? Como a Páscoa aponta para Cristo. E aí tem alguns elementos ali. O que Deus falou para Moisés que o povo de Israel deveria fazer nessa noite que Deus ia matar os primogênitos do Egito e eles deveriam, então, ir embora da nação ali, eles seriam libertados. Deveriam comer um cordeiro assado. Esse cordeiro deveria ser sem defeito. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nas portas. Eles deveriam comer pães sem fermento, junto nessa janta, que deveria ser entre as famílias de Israel a portas fechadas. Junto com a carne do cordeiro e os pães sem fermento, deveriam haver ervas amargas. E eles deveriam jantar com roupa de sair. Fundamentalmente é isso. Prontos para a partida. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Já ouviram a expressão roupa de sair, né? Estou pronto, botei a roupa, aquela roupa de vir no culto aqui, de sei lá onde é que tu vai, mas assim, tá pronto, a tua roupa de viajar, vamos botar assim melhor. Vai viajar para fazer trilha, qualquer coisa, tua roupa de viagem. Fica totalmente pronto, pega o cajado na mão e esperem, porque no sinal eu vou mandar todo mundo sair. Esses elementos... a Páscoa todo mundo sabe que tem um significado muito grande, tanto para os judeus como para nós cristãos. Foi nessa época da Páscoa que Jesus morreu e ressuscitou. Agora, cada um desses elementos aqui tem uma simbologia, tem uma aplicação muito rica, que nós podemos trazer para as nossas vidas hoje. Como assim? Todos esses elementos aqui, eles têm uma espécie de... Eles tinham sua aplicação prática naquele momento, mas todos eles têm uma lição por trás. Eles têm, na verdade, uma simbologia. Por que um cordeiro sem defeito? O que significa? Para que passar o sangue nas portas? Por que comer pães sem fermentos nessa noite? Por que comer ervas amargas nessa noite? Lembra que Deus não faz as coisas sem propósito? Por que sair cingidos desta forma? Então agora, nas mesas aí, 5, 7 minutos mais ou menos para a gente ir já encerrando. Eu queria que vocês discutissem entre vocês e preenchessem aí nas apostilas de vocês, no entendimento de vocês, o que significa cada um desses itens que está aqui. Tá bom? 7 minutos aí, vou contar aqui. Amém. Boa noite, irmãos. Então, o cordeiro sem defeito, a gente entendeu que é Jesus. Isso aí foi fácil, né? O sangue nas portas, alguns disseram que era a diferenciação, o batismo, mas a gente chegou a um consenso que parece muito com o Espírito Santo, né? Que é o que hoje nos diferencia da criatura, por exemplo. Amém? Pães sem fermento. O irmão ali, o Diego, trouxe até que o fermento na Bíblia, ele representa a parte do mundo, né? A mistura dos ingredientes. Então, o pães sem fermento é por causa da santidade, da preparação, da purificação. Ervas amargas, nós precisamos da ajuda do apóstolo ali. Ele deu um caminho para nós ali. É os desafios, né? Então,
estavam saindo dali do Egito, né? Quem lembra quando eles reclamam porque pelo menos lá no Egito nós tínhamos cebola, né? Depois passaram 40 anos lá padecendo, tudo bem. O lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, né? É a preparação para o propósito. Por exemplo, ali a missão daquele povo era sair daquele cativeiro e ir para o deserto, né? E até a gente correlacionou com Efésios, né? A armadura lá, porque é a preparação do crente para pregar o evangelho. Acertamos mais ou menos? Não tem certo nem errado. Aqui é para todo mundo falar, sempre a gente aprende alguma coisa. Tem algumas interpretações que são mais conhecidas, são mais teologicamente divulgadas, enfim, aplicadas, mas claro que tudo aquilo que vocês compartilham aqui, a gente sempre tira alguma coisa. Então, eu vou comentar algumas coisas só para enriquecer o que vocês falaram, de forma alguma assim, fazer correção, não é isso. Mas é só para trazer algumas coisas que também podem ser vistas, que talvez vocês também tenham compartilhado. Talvez se mais falassem aqui, nós poderíamos discutir, enfim, mais coisas saírem. Primeiro, cordeiro sem defeito, sim, é a figura de Cristo, essa aí está tranquila. A questão do sangue tem uma outra situação também que é importante que seja vista. Lembra que qual era o papel do sangue naquele momento? Proteger o povo de Israel contra o quê? Contra o juízo de Deus. Não era um demônio solto que estava lá que ia atacar todo mundo e o povo de Israel também. Não. Isso mesmo. O sangue era para... No fundo, o sangue era para quem? Para Deus. O sangue de Jesus, ele não é uma coisa que tu põe numa seringa e joga nos demônios. Ele não é contra demônios. O sangue de Jesus é para fazer Deus satisfeito com relação ao nosso pecado, com relação à demanda por justiça. Quando o espírito lá, não é devorador agora, esse que ia matar os primogênitos dos egípcios lá, ele ia passar ele ia passar por perto dos hebreus, pelo menos. Deus disse: olha, põe o sangue junto. O que o sangue fez? Protegeu o povo de Deus do juízo de Deus. É isso que o sangue de Jesus faz com a nossa vida. Quando Deus olha para nós, ele vê o quê? O sangue de Cristo. É por isso que sobre nós não tem demanda alguma de justiça, porque Deus olha para nós e vê o sangue de Jesus. Neste momento, ele vê o quê? O preço está pago. Então, o sangue de Cristo significa, aqui o sangue nas portas, pode ter outras aplicações também sobre essa questão da separação, tal como o Espírito Santo nos traz, mas se a gente for pegar a figura do sangue na Bíblia, ela tem a ver com é a moeda de pagamento das demandas espirituais. É o sangue. Tem que ter sangue derramado para que o pecado seja tratado, redimido. E o único sangue que faz isso plenamente é o sangue de Jesus. Então aqui representa o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, como remissão do povo de Israel ali. Pães, isso. Pães sem fermento. Vocês podem anotar aí, se vocês quiserem, 1 Coríntios 5:8 diz assim, ó. Se alguém quiser abrir aí, anota aí. 1 Coríntios 5:8, eu vou ler aqui. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Então, é bem como foi colocado aqui a questão, não simplesmente também da não mistura com o mundo, mas com a questão, o fermento simboliza, via de regra na Bíblia, a gente vai ver ele não unicamente, mas muito relacionado com a questão do pecado. Agora, aqui é interessante porque Paulo nos traz uma interpretação clara, uma aplicação clara, sinceridade e verdade. Culturalmente a gente não faz isso aqui, mas o pão da ceia era sem fermento. Se nós usássemos pão sem fermento, que era o pão que Jesus usava na ceia, que é o da Páscoa,
o que nós nos lembraríamos, além de que é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo era com sinceridade e verdade. Toda vez que nós tomássemos o pão e comêssemos o pão na ceia, nós estaríamos lembrando de que este pão que nós estamos partilhando, e esta deve ser a nossa vida entre nós, deve ser em sinceridade e verdade. Olha que coisa tremenda para a gente lembrar todo mês, no mínimo, né? Todo mês. A nossa vida de família, de comunidade, deve ser em sinceridade e verdade. Isso simboliza os pães ázimos. Ervas amargas. Tem, assim, pelo menos eu conheço duas aplicações. Uma delas é o sentido para os judeus de fato, tá, que tem a ver com a lembrança do sofrimento no Egito. Para que, não era nem do pecado, era para que eles lembrassem o que eles sofreram, o que os judeus sofreram no Egito. Para nós vai servir hoje para a igreja, o Egito vai simbolizar a velha vida. Para os judeus, historicamente, naquele momento, as ervas amargas são o quê? A lembrança, toda vez que eles comessem, uma vez por ano, eles iam fazer essa celebração, eles iam lembrar o quê? A dureza e a opressão que eles passaram no Egito, para nunca esquecer de onde eles saíram. Para nós aqui, se fosse pegar, como o Zildo comentou, a aplicação, uma delas é essa: é nos lembrarmos da velha vida de onde nós saímos para nunca mais querer voltar para lá. Outra aplicação que, quando eu participei de uma visão panorâmica da Bíblia com essa muitos anos atrás, que foi o apóstolo que ministrou, que acho que foi uma das coisas que eu mais guardei, quando ele falou das ervas amargas, é que nós precisamos lembrar, essa é uma outra possível aplicação, de que na nossa caminhada, nessa jornada, nós vamos passar por momentos amargos. Mas faz parte da caminhada. Ela nos lembra que essa caminhada é uma caminhada de maturidade, é uma caminhada que tem os seus momentos, que pode ter os seus momentos amargos, mas é uma caminhada de libertação, é uma caminhada de transformação para que nós venhamos a nos tornar povo de Deus na plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nós. Essa é outra aplicação. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Tem a ver, como foi falado aqui, com essa prontidão. Está na hora de ir embora. Eu não quero mais nada aqui. Né? Pensa assim, ó, eu não quero mais. O que tu quer desse mundo ainda? O que tu está negociando? Já viu? Pessoa que no momento da sua conversão fica assim, pois, no momento assim, não aquela hora que vem aqui, assim, mas fica naquele período assim, não sei se eu me converto, não sei, eu vou aproveitar um pouco mais, quem sabe depois eu me converto. Outra hora, tá? Meu amigo, te arruma e vaza. Sai daí. Entendeu o que Deus está querendo fazer? Sai daí. Essa prontidão. Para nós hoje que já somos cristãos, o que a gente pode aplicar aqui? Esse mundo não tem mais nada para mim. Jesus falou assim, ó, cuida que aquele dia, aquela hora ninguém sabe. Fica pronto. Fica pronto. Eu não sei teu posicionamento teológico, se tu é pré-tribulacionista, atribulacionista, pós-tribulacionista, milenista, eu não sei. Uma coisa é fato, Jesus vai voltar. Se tu não estiver pronto, tu vai ficar para trás. Mas tem a segunda... Não, se tu não estiver pronto de novo, tu vai ficar de novo. Se com o Espírito Santo tu já não vai, tu vai ir sem. Tá? Não sei. Tá? Fato é, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, preparado para a hora que Ele voltar, nós podermos nos apresentar diante dEle e ir para onde Ele nos chamar, independente do que vai acontecer. Essas são possíveis interpretações que nós temos aqui. E agora nós temos assim uma bifurcação no caminho, duas possibilidades. Eu paro aqui agora porque já é 20 para as 9, 20 para as 10, ou eu faço mais, tomo mais 10 minutos de vocês para nós fazer essa última parte aqui e fechamos a noite. Bom, já que está os vai, eu vou ir então, tá? Qualquer coisa, depois o pastor Joel quer dar um aviso ainda. Tá? Então, nesse pensamento, nesse entendimento, o pessoal sai do Egito e agora começa a caminhar e Deus os conduz pelo caminho do deserto. O faraó vai atrás dele, se arrepende. E para onde é que Deus, o próprio Deus, leva Israel? Para a beira do mar, para a frente do mar. Não tem saída. Dá quase para falar igual a raposinha aquela, né? Ó céu, ó vida. Quando eu acho que vai dar certo, não dá certo.
Depois. Então, aí eles nem passaram o Mar Vermelho, eles estão chegando na frente do Mar Vermelho. Chegaram na frente do Mar Vermelho, aí eles falam com Moisés, reclamam, Moisés vai orar e Deus fala assim, olha, estende o teu cajado aqui. Aí Moisés estende o cajado, o mar se abre e o povo de Israel passa, né? A Bíblia fala a pés secos, tá? Não sei quanto tempo levou para Deus abrir, mas o fato é que Deus segurou as águas de um lado, segurou do outro e o pessoal passou a pé seco. Quando eles passaram, todo o povo de Israel passou, Deus instigou o coração do faraó para ele entrar na água. E ele pegou o exército todo deles, assim, eu vou atrás dessa gente, vamos pegar todo mundo de volta. Quando eles estão dentro do mar, Deus faz o quê? Fecha o mar. E destrói destrói Faraó, todo o seu exército, os egípcios, os cavalos, todo mundo que estava lá morre nessa passagem e o povo de Israel então é liberto completamente e finalmente do poder da escravidão e da opressão do Egito. Aí vocês têm um próximo quadrinho aí que é o que eu quero que vocês discutam agora nos próximos 7 minutos, para que vocês discutam entre vocês, tá? Qual aplicação prática a experiência da travessia do mar pode ser feita em relação à nossa experiência, ou a experiência em geral, da conversão a Jesus em nossos dias? O que essa experiência, esse evento que aconteceu lá, essa travessia do mar, o povo atravessando a pé seco, o faraó morrendo no meio do caminho, o povo sendo liberto completamente, o que isso pode ser aplicado, que lições nós podemos aplicar desse exemplo na nossa experiência, na experiência de todas as pessoas que se convertem a Cristo nos nossos dias? 7 minutos para vocês conversarem aí. Uns 3 grupos aí, preferencialmente grupos que ainda não participaram. Se quiser, alguém que queira vir aqui compartilhar aquilo que vocês discutiram entre vocês de forma breve e objetiva, pode vir vindo aqui para frente, tá? Vamos lá. Vou começar aqui. Não tem problema. Sempre tem que ter uma anotação. Então, quando houve a passagem do povo, este povo deixou um jugo, deixou uma escravidão, deixou uma vida. E onde esta vida, ela não tinha aliança com Deus. E quando eles fizeram esta passagem, eles passaram a tomar parte de uma nova vida. Agora, de uma nova aliança com Deus. De um novo tempo, onde ali haveria as promessas de Deus e eles passariam a desfrutar, então, do que Deus tinha falado para eles. E na nossa vida, né, no Colossenses 1,13, o pastor ali deu uma colinha para nós, né? Diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nós fomos também transportados, com a vinda de Jesus, nós fomos transportados também. Num reino de escravidão, de jugo, de pecado. E agora nós passamos a fazer uma nova vida, uma aliança. Tomamos posse, tomamos parte dessa aliança. E podemos ter adversidade na vida, podemos passar por tudo o que nós passamos, mas sempre terá o escape. Sempre terá aquela aliança de Deus na nossa vida, onde Ele vai nos conduzir. Sempre vai ter um escape para todos os problemas que nós temos na vida. Porque nós vamos ter ancorados a nossa fragilidade agora em Jesus, no Todo-Poderoso, aquele que nos tirou das trevas, porque agora nós temos um novo reino, nós vivemos a luz, a aliança. Amém, glória a Deus. William. Pessoal, se mais, eu acho que agora, se não, eu não vou forçar grupo que não falou a falar. Se quiserem falar, beleza. Se algum grupo que já falou quiser falar de novo, porque agora a gente está fazendo fechamento. Não, pode ficar, já fica aqui porque a gente ganha tempo, não tem problema. Vai ser bem objetivo. Vou falar rapidinho. A gente discutiu algumas coisas ali, né? E uma delas foi a questão de que
para a gente ter uma vida com Deus, o Senhor, Ele faz, enfim, a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa também, né? No capítulo 14, ali, no versículo 16, né? Ele manda Moisés levantar o cajado e estender a mão, né? Sobre o mar, que aí o mar ele ia se abrir, né? Então, o Senhor, Ele vai fazer a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa, né? Crer. Realmente, Moisés, ele estava baseado numa palavra que ele tinha de Deus, né? E a nossa fé e a nossa vida com Jesus, ela tem que estar baseada realmente na palavra dele, né? Ela não é baseada em qualquer coisa. Ela tem que ser realmente na palavra dele, e através disso a gente tem, né, a transformação e tem uma nova vida, né? Então tem a parte que Deus faz, mas a gente tem que fazer a nossa também, né? Amém? Glória a Deus. Rapidinho. Para nós tipifica a nossa saída do mundo para a salvação, que somente é possível com a ajuda de Deus. Se eles não tivessem tido a ajuda de Deus, não iam conseguir abrir o mar. E se nós não formos chamados por Deus, como Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o traz. Como Jesus também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O novo e vivo caminho aberto pelo sangue em Jesus tipifica esta passagem. Deus os conduziu e Deus nos conduz pela fé. Então esta passagem é a nossa saída do mundo. Nós hoje somos peregrinos aqui. A nossa pátria, depois que nos convertemos, somos da família celestial. Glória a Deus. Nosso grupo contribuiu bastante, então a gente tirou várias pequenas aplicações, né? Então, um é o comparativo do homem natural com o homem espiritual, né? Porque eles, apesar de já terem vivido algumas coisas sobrenaturais antes da travessia do mar, é um dos mais emblemáticos, assim, digamos, da saída de um âmbito natural para enxergar algo espiritual com seus olhos, né? Então, é como se tivesse sido aberto os olhos para as questões espirituais. A outra é a questão que não havia outro caminho. Na verdade, havia um caminho de morte, né? Se eles ficassem e tentassem combater, provavelmente ali os egípcios, eles morreriam. E Deus providenciou o único caminho. Então, aqui é uma alusão a Jesus também, que foi o único caminho que existia para eles atravessarem, né? A partir do momento que eles atravessaram, eles tiveram vida. Não havia nenhuma outra opção. E a última que a gente botou aqui é um sinal de libertação realmente da escravidão, né? E a partir dali eles teriam uma nova perspectiva. Não, até um ponto que é interessante que a Zaira trouxe, não é que eles deixaram de ter o Egito nas suas vidas, eles até demonstraram algumas coisas que eles ainda sentiam falta. E assim como nós somos libertos do jugo da escravidão, do pecado, ainda pecamos, somos falhos, mas somos libertos da escravidão do pecado. Então é um sinal nesse sentido. Amém. Glória a Deus. Mais um. Rapidinho aqui, então. Nós conversamos ali e vimos assim: quando nos vemos em um beco sem saída, que é o mar ali, né? O povo todo no mar. E o divino que age em nossas vidas, que não é por nós, pelo divino, né? Pelo Espírito Santo, oportunizando a escolha, abrindo o caminho para a libertação da escravidão, que é o inimigo, muitas vezes, né? Para uma vida na companhia do Senhor com alimento diário. A velha criatura para a nova criatura, filhos de Deus. Beleza. Olha só quanta coisa vai saindo, que a gente vai encontrando aplicações. Eu tinha uma coisa em mente que vocês trouxeram várias outras. Quanta riqueza a gente tem quando a gente começa a se debruçar sobre a palavra, estudar a palavra, ver aquilo que cada um pode contribuir aqui. É muito rico esse processo. O que eu gostaria de deixar aqui realmente, assim, acho que é um ponto a pensar, é que a passagem pelo mar foi um livramento muito grande, e o fechamento do mar é um sinal muito importante de que não tem volta. Deus nunca, olha a história de Israel, Deus nunca tolerou quem quis voltar para o Egito. Eu acho que fica de aplicação para nós tentar voltar. Uma vez que
Tem pessoa que vem aqui de vez em quando, assim, mas ela não teve uma experiência com Jesus. Agora, aquela pessoa que teve uma experiência com Jesus, que experimentou esse novo nascimento, essa libertação do poder do império das trevas, esse texto não está aí, vocês podem anotar, Colossenses 1,13, que é o texto-chave para nos ajudar a interpretar isso aqui, que teve esta experiência, quem teve essa experiência de conversão, querer voltar é suicídio. Espiritualmente falando, não tem volta. Assim, tem gente que tenta? Tem. Olha a vida de quem tenta. Não tem volta. Então é o sinal que nós temos aqui. O que Deus, essa libertação que Deus nos dá por meio de Cristo, ela é completa e plena, e o inimigo não pode atravessar esse lugar para nos tocar. Ponto. Tu estás num lugar livre do poder do inimigo, dessa escravidão que tu viveu no passado. Agora nós temos pela frente outros inimigos que fazem resistência, enfim, nós vamos falar mais para frente. Mas nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E tem um oceano de graça que nos separa do inimigo, que não deixa com que ele jamais atravesse esse lugar e venha entrar onde nós estamos para nos tocar. Amém, irmãos? Nós vamos parar por aqui hoje. A ideia era a gente avançar um pouquinho, mas não vai dar o tempo com a questão com a leitura que vocês fizeram de Êxodo. Quem leu o Êxodo que eu tinha pedido para vocês, Êxodo e Deuteronômio? Tá, alguns. Então, de novo, no próximo encontro, 15 dias, Êxodo 19 a 24, Deuteronômio 28. Tá? Nós vamos começar já estudando esse texto entre nós aqui. Então, se tu chegar sem ele, tu vai ficar assim, meio perdido. Vem igual, mas vem com o texto lido. Pastor Joel...